Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com o cirurgião plástico, já está aqui conosco, o Alan Filgueira. Ele vai trazer informações a respeito de detalhes da cirurgia plástica, que está acontecendo muitos problemas por aí, em alguns tipos de cirurgia que são feitas, alguns produtos são injetados no corpo das pessoas e isso tem gerado muitas situações complicadas, realmente perigosas para os pacientes que estão fazendo. Então hoje, sexta-feira, é dia de falar um pouquinho da saúde e vai ser o assunto que vamos tratar com o Dr. Alan Filgueira no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Você tem alguma dúvida em relação a cirurgias plásticas de uma maneira geral? Essa parte estética de beleza ou mesmo aquelas cirurgias que são necessárias para restabelecer as funções das pessoas, a questão não só do lado da vaidade, da estética, mas também, sobretudo, o lado funcional também, que muitas vezes há uma necessidade de se fazer uma cirurgia plástica por realmente você perceber que do jeito que está fica complicado até a condição, a situação da pessoa, algum defeito grave que precisa ser corrigido, fruto de um acidente ou de outras situações de malformação no nascimento das pessoas. Isso aí é uma coisa, mas existem aquelas cirurgias que são mais simplesmente estéticas, do ponto de vista não, eu quero ficar mais bonito, mais bonita, Então, às vezes, dependendo de muitos recursos que são utilizados, você acaba se deparando com uma situação realmente de risco à sua própria vida, à sua própria saúde. Então, vamos detalhar tudo isso e se você tiver alguma dúvida nesta área de cirurgia plástica, pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, interagir conosco ao vivo na Band Natal. Basta mandar através do 99827916, o WhatsApp ou mensagem de texto de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você participa e tira dúvida ao vivo aqui do nosso Boa Tarde Cidadão. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante passa a cobrar tarifa de embarque, a partir dessa autorização que está sendo colocada, foi publicada no Diário Oficial da União, não são respectivas a valores e refere-se à concessão dos serviços públicos para a construção parcial de manutenção e exploração do terminal. Essa autorização fica condicionada à validação do nível de proteção contra incêndio existente, Ou seja, tem uma polêmica muito grande, inclusive, de que já existem tarifas de embarque sendo cobradas pelo aeroporto de São Gonçalo do Amarante, mas que estariam ficando nas mãos da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, e não estariam sendo repassadas a quem administra o aeroporto, que é o grupo da Engefix, desse consórcio que construiu e parte dele que administra o aeroporto. Tem gerado uma polêmica, porque se esse grupo já administra o aeroporto, deveria estar recebendo a taxa, mas aí está uma confusão que estão tentando resolver juridicamente sobre com quem fica, Só não dá para criar mais taxa aqui para dentro de nós, E também hoje, a partir das 3 horas da tarde, na Escola de Governo, teremos a presença do ministro das Cidades, Gilberto Kassab, do PSD, ele que é do mesmo partido do presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, que vai oficialmente tomar posse hoje, da FEMURNE, o prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, e também ele que é o mesmo partido do governador do estado, Será recebido, algumas palestras vão acontecer por parte do governador e também do ministro Kassab, dentro desta área sobre o que fazer para as prefeituras melhorarem a sua condição, a sua possibilidade, suas perspectivas de investimento. Nada melhor nesse caso do que ser justamente com o ministro das cidades. Mas eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos no Boa Tarde Cidadão, conversando com o cirurgião plástico, doutor Alan Filgueira, deu um branco aqui no nome, doutor Alan Filgueira, daqui a pouquinho conosco no Boa Tarde Cidadão. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho
que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o programa Boa Tarde, Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o Dr. Alan Filgueira, que é cirurgião plástico, e conosco vai conversar a respeito de situações, né, positivas e negativas que acontecem com aqueles que se submetem a esses tipos de cirurgia. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, boa tarde, Robson. Boa tarde, quem está em casa. Prazer tê-lo conosco, e você que está em casa nos acompanhando pode participar. Tem alguma dúvida, sugestão, comentário? Aproveite, participe ao vivo, 99827916. Pode mandar mensagem de texto ou também WhatsApp para interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Doutor Alan, conversar um pouquinho nesse início da nossa entrevista sobre o que é, na verdade, no que consiste a cirurgia plástica. Bom, cirurgia plástica é a especialidade médica que corrige problemas da imagem corporal, né? Plástica vem do grego plastos, né? Que é a forma. Então a gente mexe com a forma, né? Seja por problemas estéticos ou problemas reconstrutivos, né? E aí, qual a diferença dos tipos de cirurgia? Nós sabemos que há pessoas que fazem algum tipo de cirurgia plástica literalmente por necessidade. Existem aquelas que estariam mais ligadas, digamos assim, à vaidade. Como é que você encara essas duas perspectivas? Isso é uma pergunta interessante, porque a reconstrução e a estética, elas estão muito interligadas. Às vezes é difícil você definir aonde termina a reconstrução e aonde começa a estética. Por exemplo, convênios de saúde que cobrem cirurgias reconstrutoras, né, que reparam, às vezes eles dizem que não vão cobrir porque considera aquilo estético, né? E aí fica naquele impasse se realmente é um problema estético ou reconstrutivo. Existem algumas cirurgias que, obviamente, são reconstrutoras, né? Pacientes acidentados, mas digamos que um paciente teve a face desfigurada num acidente, digamos assim. A gente vai estar reconstruindo a face dele, mas ao mesmo tempo a gente também está devolvendo a ele a imagem que ele tinha. Então não deixa de mexer com a estética também. É estética, mas também a reconstrução. O nível de necessidade, na verdade, é completamente diferente. Se alguém vai fazer uma plástica, mas eu quero corrigir para ficar mais bonito, melhorar o nariz, melhorar isso, melhorar aquilo. É diferente de quando você sofre um acidente e vai fazer uma reconstituição. Exatamente, é diferente. Existem aqueles procedimentos que a gente considera puramente estético. Embora que, às vezes, o paciente, com aquele procedimento, ele quer, na verdade, se encaixar. Uma garota que não tem mama, que tem uma mama muito pequena ou quase nada de mama, ela vai desejar um aumento não para ficar diferente, ela quer ficar parecida com as amigas, né? Então, isso é estética? É puramente estético, né? Mas nem, né, às vezes é motivado por uma necessidade de se encaixar naquele meio, né? De parecer com a média. Claro que existem exageros, né? Hoje em dia a gente vê muito exagero. Pacientes que colocam volumes muito grandes na mama, pacientes que buscam... Já passa a ser um risco. Passa a ser um risco. Tem o problema da síndrome dismórfica, né? Dismorfismo corporal, que é aquele paciente que ele nunca está satisfeito com a imagem dele. Chegou uma pergunta, acho que tem a ver exatamente com isso que você está acabando de responder. É da Marília, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber se é verdade que algumas pessoas começam a fazer plástica e tornam-se viciadas e nunca terminam satisfeitas. Boa pergunta, Marília. Justamente essas pessoas que a gente diz que tem essa síndrome de dismorfismo corporal, elas nunca estão satisfeitas. Esses pacientes a gente tem que tentar ao máximo identificar antes de começar a operar, de agendar uma cirurgia, porque o nível de insatisfação deles é muito alto, sempre vai existir.
Você nunca vai conseguir satisfazer ele, porque o problema dele não é puramente da imagem. Ele tem uma insatisfação com ele mesmo, e é difícil de explicar isso, mas esse paciente, ele realmente se vicia, ele está sempre procurando algo mais, ele está sempre procurando, ele se acha feio e ele quer sempre melhorar. Então, isso acaba se tornando um grande problema, né? Existem pacientes que não têm dismorfismo corporal, mas também se viciam, assim, digamos assim, não chega a ser um vício, a gente fala brincando, mas eles realmente estão sempre retornando e procurando procedimentos que às vezes a gente não se sente confortável em fazer, porque acha que não vale a pena, né? Uma coisa que não é uma coisa objetiva, não existe uma necessidade objetiva de mudança, né? Temos aqui a participação do nosso telespectador Daniel, que está no Tirol. Ele gostaria de saber, do Dr. Alain, cirurgião plástico, quais são, de fato, os riscos oferecidos pelas plásticas, né, pelo fato de serem cirurgias. Daniel, não é isso? Isso. Daniel, a cirurgia plástica é uma cirurgia, como o próprio nome já diz. Toda cirurgia tem riscos. Isso até Quais são esses principais riscos? Você tem o risco de complicações imediatas, você tem risco de complicações tardias. O que seria? Medicações anestésicas que são feitas, a gente corta, então vai ter um processo cicatricial que nem sempre é totalmente favorável. O paciente ele pode não cicatrizar bem. Existem riscos relacionados à trombose venosa nas pernas, que pode levar a uma embolia pulmonar. Então, são diversos riscos que a gente tenta diminuir ao máximo. A cirurgia estética, ela sofreu esse boom nos últimos, digamos, 50 anos, justamente porque o risco cirúrgico caiu muito. Então, permitiu que as pessoas se submetessem a procedimentos estéticos com risco muito baixo. E a recuperação pós-operatório tem melhorado, tem diminuído esse tempo que a pessoa fica de repouso em casa até se recuperar totalmente? Em algumas cirurgias a gente muda, porque a gente vai percebendo ao longo dos anos que algumas recomendações que a gente fazia não são totalmente necessárias ou seriam melhor feitas de outra forma, mas no geral a recuperação pós-operatória é fundamental e continua sendo importante. E isso é um ponto que a gente frisa sempre para o paciente, que ele tem que cuidar da cirurgia, porque a cirurgia não termina na sala de cirurgia, né? O acompanhamento é ao longo de 6 meses, pelo menos, né? E uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer, diferenciando, quais são as principais cirurgias plásticas que são feitas pelos homens e as principais cirurgias plásticas que são feitas pelas mulheres? As que são mais comuns de ambas as partes? Digamos que as cirurgias mais comuns no geral, né? De forma geral, cirurgias mamárias, que podem ser tanto de aumento como de diminuição ou para elevar, que se chamaria mastopexia ou mamoplastia, para elevar as mamas. Nesse caso das mulheres? No caso das mulheres, é uma cirurgia muito comum. A lipoaspiração é muito realizada. Cirurgias faciais como rinoplastia, pálpebra, estão entre também as cirurgias mais realizadas. A abdominoplastia corrige os problemas de flacidez, principalmente em mulheres que tiveram filhos ou quem perdeu muito peso. Essas são as cirurgias mais comuns. Em homem, a gente vai ter uma predominância maior de quê? De pálpebras, em homens de mais idade, principalmente, lipoaspirações, já tem muito homem fazendo, mas a gente não sabe, porque geralmente, ao contrário da mulher, o homem ele não gosta de falar disso, ainda existe um certo tabu, mas lipoaspiração, nariz, orelhas de abano, pálpebras são cirurgias mais comuns entre os homens. Mais comum entre as mulheres, mama, lipo, abdominoplastia. E a colocação de botox e outros recursos que se utiliza do ponto de vista estético, pensando um pouquinho mais na tentativa de se voltar a ser jovial, isso é também considerado ou faz parte do procedimento cirúrgico ou não? A melhoria do paciente do ponto de vista estético, ela inclui um arsenal muito grande hoje em dia, né? Uma tendência a buscar sempre procedimentos menos invasivos. E aí entra laser, botox, preenchimentos, são procedimentos que não são considerados cirúrgicos, né, mas são uma arma a mais que a gente tem nos tratamentos estéticos, né? E com relação o que a gente observa também no dia a dia, que muitas pessoas
acabam fazendo a cirurgia, mas aí depois se arrepende, ou às vezes faz a cirurgia e aconteceu um erro médico, um problema de adaptação. O que é que você poderia dizer às pessoas que estejam numa situação como essa? Bom, em primeiro lugar, se ocorrer uma complicação, você tem que voltar no seu cirurgião, obviamente, não deixar de acompanhar, porque ele quem vai saber tratar da melhor forma aquela complicação. Isso se já aconteceu a complicação. Correr atrás, tratar, a gente não costuma ter complicações não tratáveis. Grande parte das complicações que existem são tratáveis, né? São reversíveis. Se você vai fazer ainda o procedimento, eu recomendo procurar um profissional que seja ligado a uma sociedade, se for um dermatologista, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, se for um cirurgião plástico, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque é um profissional que teve todo um tempo de estudo, que investiu na carreira dele, e ele não vai arriscar o nome dele fazendo uma coisa que ele sabe que é arriscada para o paciente, né? Então, você tem chances menores de ter uma complicação procurando um profissional certificado, né? Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Alan, é cirurgião plástico, e estamos aqui abordando temas diversos ligados à cirurgia plástica. Daqui a pouco vamos falar, inclusive, também sobre digamos assim, a colocação de alguns líquidos, alguns produtos, né, que as pessoas utilizam na cirurgia plástica, e alguns deles têm gerado problemas para a parte da população que acaba fazendo certas aplicações sem o devido cuidado ou sem saber que tipo de produto é esse. Então, tem muita coisa errada acontecendo, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos continuar esclarecendo a você. Lembro que quem está nos acompanhando em qualquer cidade do Rio Grande do Norte pode mandar a mensagem, está aqui o número 99827916, pode ser o WhatsApp ou mensagem de texto. Não adianta telefonar, que eu não vou ter como atender, apenas mensagem de texto ou pelo WhatsApp também, para você interagir conosco, tirando a sua dúvida ao vivo na Band Natal. Até já! Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas, é grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota nas mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Alan Filgueira. Ele é cirurgião e conosco está tirando dúvidas ao vivo, né? As perguntas que estamos fazendo ele tem respondido, e também as perguntas e participações dos telespectadores. Dr. Alan, o que é bichectomia? Então, é um procedimento que muita gente tem perguntado, né? O que é, porque é um procedimento, digamos, relativamente novo no Brasil, embora seja realizado nos Estados Unidos e em outros países há muito tempo, pelo menos 15, 20 anos. A bichectomia, o nome vem da gordura de Bichat, ou bolsa gordurosa de Bichat, que tem na bochecha, por dentro. Então, é uma cirurgia que visa diminuir as bochechas. Digamos, alguns pacientes se sentem incomodados porque se acham bochechudos, inclusive às vezes são vítimas de bullying, falam que eu já tive pacientes que se queixaram disso, que na infância era chamado de fofão, outros apelidos. Então, nesses pacientes, a gente pode fazer um corte na mucosa bucal por dentro e retirar essa gordura, essa bola gordurosa de Bichat. Deixa a face com um efeito blush. Nessa área aqui, ele dá uma diminuída e evidencia a maçã do rosto. Fica mais afilado o rosto. Isso, dá a impressão que você perdeu peso. É uma mudança muito discreta, é bem discreto, mas as pessoas às vezes perguntam, você perdeu peso, está diferente? Mas
Temos a pergunta aqui da Jaqueline, do Conjunto Potengi. E quais são os procedimentos estéticos que podem levar à morte? Bom, nos meus termos de consentimento, eu sempre coloco que existe a possibilidade de morte em qualquer procedimento cirúrgico. Não é uma possibilidade 100% descartada, embora seja um evento raríssimo, graças a Deus. Hoje em dia é um evento muito raro. Mas qualquer procedimento cirúrgico, não existe procedimento cirúrgico isento de risco de morte. Inclusive, se você procura um profissional e ele te promete qualquer procedimento que seja sem risco, desconfie. Bandeirinha vermelha, red flag, a gente costuma brincar. Porque se ele te promete uma coisa que não tem risco, não existe coisa que não tem risco, né? Pode ser um risco pequeno, mas sempre existe. Né? Sempre existirá, né? E com relação a casos de linfomas, né? Em algumas situações em relação a mulheres que a gente observa esse tipo de cirurgia, que observações o senhor faria? Sobre o linfoma, provavelmente você está falando de um alerta que o Ministério da Saúde da França lançou nessa terça-feira agora, então é uma coisa muito recente, que ainda vai ser muito comentado provavelmente nas próximas semanas. Um estudo do Instituto do Câncer de Paris, da França, na verdade, mostrou um aumento num tipo de linfoma raro de células grandes, o linfoma anaplásico, que é um câncer do sistema linfático, né? Parecido com a leucemia. E eles viram uma certa relação com pacientes que têm implantes mamários de silicone. São 18 pacientes que tiveram esse tipo de linfoma e as 18 pacientes tinham implantes mamários. Na verdade, existe um alerta, mas eles falam para não há necessidade de gerar pânico. O próprio Ministério da Saúde da França diz que quem tem implantes não precisa retirar. Quem tem implante mamário? Isso, quem tem implantes de silicone mamário não precisa retirar. É raríssimo, é um tipo de câncer muito raro. Carece de mais estudos para realmente comprovar essa relação. Não seria uma espécie de rejeição àquele produto químico que está injetado no corpo da pessoa? Não é uma rejeição. O silicone é um produto que é usado na medicina muito antes de iniciar o uso na estética. É um procedimento que, quando ele é colocado na forma de implante, ele não é rejeitado. Na verdade, não se sabe. O que se sabe é que, das 400 mil pacientes que têm implantes na França, 18 tiveram esse tipo de câncer raro, que eles acreditam que tem relação, só que isso ainda não foi 100% comprovado. Eles entraram em contato com o FDA americano e com outros países para ver se há essa relação em outros países. Nos Estados Unidos não há evidência disso, no Brasil ainda não, mas fica um alerta para a gente estudar mais, para realmente saber se essa relação realmente existe. Doutor Alain, e o que é o hidrogel e qual é a polêmica que está acontecendo que você pode explicar para o nosso telespectador? O hidrogel é um preenchimento usado por motivos estéticos ou para reconstrução, que é liberado pela Anvisa. É um produto que é bastante usado, só que é um produto que tem sido usado de forma errônea. Tem sido usado com volumes muito grandes. Pacientes que, por exemplo, o hidrogel ele é liberado em pequenos volumes. Teve o caso que ficou famoso de uma paciente da mídia que usou 400 ml de hidrogel. Né? Ele é utilizado para que finalidade o hidrogel? Preencher. Digamos que partes principalmente? Principalmente em face. Né? Sulco nasolabial, maçã do rosto, cicatrizes de acne, né? Preenchimento de cicatrizes. Mas é um produto que eu particularmente não uso porque tem uma incidência alta de complicações. Eu prefiro... Rejeição, não? Seria mais ou menos isso, não é bem uma rejeição. Seria um biofilme que forma ao redor dele que pode se ativar e pode dar inflamações. Então... Em que circunstâncias os planos de saúde eles cobrem cirurgias plásticas, né? Porque existe aquela que é necessidade real, fruto de um acidente, existem aquelas que são mais estéticas. Em que situações os planos de saúde podem vir a cobrir esse tipo de cirurgia? Bom, situações que não envolvem estética, né? Reconstruções, problemas de acidentes, pacientes que perderam muito peso, ficaram com muita sobra de pele,
e reconstruções em geral. Tudo aquilo que não for considerado estética, o SUS e os convênios cobrem, né? Estética eles não cobrem. Temos aqui a pergunta da Beatriz, que está nos acompanhando lá no Santarém, Zona Norte de Natal. Ela diz: quero reduzir as mamas, mas penso em ter outro filho. As mamas podem crescer novamente? Boa pergunta. Sim, elas podem crescer. Embora que após a redução, a gente não costuma ter um crescimento para chegar ao que era antes, né? É importante saber que a paciente, dependendo da técnica usada e do quanto ela reduz as mamas, ela pode ter um pouco mais de dificuldade para amamentar, né? Então tem que pensar nisso também. Seria interessante você ter o seu filho e depois pensar na cirurgia de redução. Por mais que a mama não cresça muito, se ela vai ter uma certa hipertrofia na amamentação e aquilo vai esticar a pele de novo. Então ela pode perder um pouco do resultado, a mama pode voltar a cair. E depois ter que fazer uma outra E ter que fazer uma cirurgia. nova. Então, eu sempre dou esse conselho para as pacientes. Família, está pensando em aumentar a prole, ter mais filhos, vá ter seus filhos primeiro, depois a gente pensa na parte estética, né? Pois é mais saudável, né? Sim. E para finalizar, aqui a pergunta do Pedro, que está nos acompanhando, ele pergunta, diz assim, que a esposa dele fez a aplicação de hidrogel. Ele pergunta se é necessário fazer algum tipo de revisão para saber se oferecerá algum risco. Não. Como eu falei, é um produto liberado pela Anvisa, não há motivo para pânico, né? Aconteceu porque houve um uso indevido do produto. Exagerado. Não há necessidade de revisões. Há sim as revisões que o médico que aplicou solicitou. Provavelmente ele solicitou para fazer um acompanhamento e isso aí é necessário, mas nada fora disso, do habitual. Ok, quero agradecer a participação do Dr. Alan Filgueira, cirurgião plástico, no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Agradeço a oportunidade de esclarecer as dúvidas de quem está em casa, né, sobre a cirurgia plástica. Obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.